estrategicamente aqui no evento Tempo de Mulher e a gente vai conversar agora com outra dupla inspiradora, a Caroline Guinarra, fundadora e CEO do Grupo Talento Incluir. Carol, mais um ano juntas, hein? Obrigada, muito obrigada. Adoro trocar, saber de você o que evoluiu, se a gente está avançando a passos largos, se a gente está avançando rápido, devagar, se a gente está retrocedendo. Eu quero ouvir um pouco disso, mas vou incluir também no nosso papo a Silvana Machado, que é diretora executiva de RH e sustentabilidade no Bradesco. Bem-vinda, obrigada por estar com a gente também, Silvana. Obrigada, um prazer. É muito bom unir vocês, a gente estava falando aqui antes, né, de fazer esses matches no programa, de trazer diferentes perspectivas, mas eu gosto porque vocês duas, você no RH, você à frente da diversidade já há muito tempo, sabem olhar, conseguem olhar e perceber a riqueza das diferenças, como elas se complementam, como elas trazem um capital, né, humano para as empresas, né? A gente, afinal de contas, então, está avançando ou não está avançando? Do último ano que a gente conversou para cá e com essa movimentação mundial também retrocedendo em alguns lugares, como que está impactando isso no mercado brasileiro? Ai, Lu, obrigada pela pergunta e por me puxar de novo mais esse ano. Sempre uma honra. É intencional e isso é muito importante que seja, né, Lu? Se a gente não faz de propósito, a gente não percebe, não terá pessoas pretas, pessoas com deficiência nesses espaços. Lu, a gente não está avançando. Quando a gente pensa, claro, que com o cenário, né, o cenário americano, a gente tem repercussões em diversidade e inclusão bastante significativas. Para a minha temática de negócio, que é a Talento Incluir, não de vida, porque de vida eu também sou mulher, e tem outros marcadores que não são meus, mas que são tristes ver retrocesso, para mim, na Talento Incluir, esse movimento antidiversidade atinge muito menos, porque nós somos pautados pela legislação. E dos dois jeitos, tá, Luciana? Quando dá boom em diversidade, que todas as empresas percebem a importância de investir nisso, a gente continua igual, porque a gente está ali na legislação. Então, eu não estou dizendo isso como uma coisa positiva. Inclusive, eu acredito de verdade que sem lei de cotas não teríamos nem o que temos, mas o que temos é muito pouco. Enquanto a gente não ressignificar a lei de cotas, a gente vai continuar com dificuldade desses passos largos que você me perguntou. No final do ano passado, nós rodamos uma pesquisa para pessoas com deficiência responderem, Radar da Inclusão. Tivemos apoio do Instituto Locomotiva e do Pacto Global, nós fizemos juntos esse trabalho. A gente tem 63% das pessoas com deficiência contratadas que nunca foram promovidas. Nossa, que número. Você já imaginou isso, alto, Sil? né? 63%. E a gente foi olhar o recorte de quanto tempo ela está aqui? Está um ano? Não. A maioria delas, e bem a imensa maioria das pessoas que estavam ali, mais de 3 anos na organização. E pessoas que estavam ali dizendo nunca foi promovida com 12 anos de organização. Nossa. Que não é uma realidade que eu não conhecia. A gente que lida com os candidatos, né, com as pessoas candidatas, a gente já sabe que isso acontece. Quando elas buscam a Talento Incluir, estão numa grande empresa, a primeira pergunta que a gente faz, cara, você está numa empresa que é um sonho de muita gente, por que você não quer ficar aí? Porque eu estou há 5 anos como assistente. Então, a gente percebe que os dados só provam que a gente já sabia. E eu acredito, nesse indicador de não estamos avançando, nem metade das cotas abertas no Brasil estão cumpridas. A gente tem 33 anos de lei de cotas. Então, ao mesmo tempo que a legislação é a responsável por tudo que aconteceu, se as empresas não entenderem que não é pela lei que deve se contratar, a gente continuará patinando. A gente vem aqui com o esforço de 17 anos da consultoria, tentando modificar essa percepção das empresas em relação às cotas, e quando a gente consegue, empresas que parcerizam com a gente, que conseguem entender a importância de ter disposição e investimento para essa questão, a gente tem avanços importantes. Inclusive, né, o Bradesco é um case importante para a gente contar, que tem bastante trabalho de evolução que a gente consegue fazer juntos. Agora, sim, é importante dizer que quando muda a liderança das empresas, também tudo muda. A gente se conheceu aqui, até eu falei, o Bradesco a gente já atende há muitos anos, e tivemos a oportunidade de nos conhecermos aqui.
E a gente percebe, tanto no Bradesco como em todas as outras empresas, que quando se muda a liderança, as coisas começam de novo, muitas vezes. Mudar, né? Começa de novo, a gente tem que fazer letramento. O Bradesco tem uma vantagem, né? Que as pessoas fazem carreira lá, e aí a evolução da cultura vai também acompanhando, né? Agora, sabe uma perspectiva assim, que eu queria trazer, né? Quando a gente fala as empresas são as pessoas, certo? Muito bom. Então, essa mentalidade que você está falando, né? Olha, a lei existe há muitos anos, né? Evoluiu pouco. Evoluiu, claro, porque tem uma lei que obriga, mas mesmo assim evoluiu pouco. Por que evolui pouco? Porque essa visão, essa crença de que, né, mesmo com a cota, né, por exemplo, você está dizendo, uma pessoa PCD, né, ela não é promovida, de que ela não é produtiva, que ela não gera resultados, está na cabeça das pessoas, certo? A empresa ela não é uma entidade, ela é formada por pessoas que estão ali com o poder de decisão de promover aquela pessoa. Estou te falando isso porque a gente teve discussões sobre isso essa semana, né? E por que isso? Por que você acredita que aquela pessoa não é produtiva? Né? E no Bradesco a gente faz muita coisa, a gente quer fazer... Nossa, o Bradesco faz coisa em diversidade, faz muitas coisas, isso desde lá do Amador Aguiar, que é o nosso fundador. O Bradesco tem uma área de acessibilidade. Exato, há Anos, muitos não anos. É uma coisa recente. Mas ainda assim, em todo lugar a gente enfrenta. Por quê? Porque isso começa, gente, em casa também. Porque nas famílias, não é verdade? Tem pessoas que acreditam que... Às vezes tem exato. Se tem um filho, não estou dizendo que é geral, tá? Eu estou dando exemplos aqui, mas às vezes nas próprias famílias tem pessoas que têm um filho, uma filha com, né, alguma deficiência e a própria família não acredita que aquela criança vai chegar lá, que é possível. E aí você transfere essa cultura, né, o capacitismo para tudo, para o machismo. Na empresa, o executivo ele tá dando espaço para as mulheres crescerem, mas na casa dele é a filha dele que vai ajudar a mãe a lavar a louça, não é ele e o filho que vão levantar e fazer juntos. Exato. A gente vê fotos corporativas de fim de ano, as empresas timidamente vão aumentando o número de pessoas negras ali nas fotinhos. Aí você vai para foto, sei lá, de aniversário, não tem pessoas negras no convívio, né? Então, realmente, eu sempre fico muito reflexiva nisso, né? Porque como é que se desassocia, né? A pessoa física da pessoa corporativa que toma decisões na empresa porque é a cultura da empresa, mas na sua vida, no âmbito pessoal, não muda nada. E aí, então, realmente, parece que a gente não está mudando, né? Porque não existe o ser profissional e o ser família. Claro, é tudo junto. É um ser só. Então, claro que as empresas, né, têm que fazer o seu papel, têm que fazer o papel de letramento, de education. Agora a gente usa vários nomes para as coisas. Letramento, education, conscientização, tal. Já foi sensibilização. Sensibilização, isso. Coisa só muda de nome. Empresa tem que fazer, sim, o seu papel, mas a sociedade tem que mudar também. A gente tem que mudar em casa. Tem que mudar, né? Porque se alguém educa o seu filho daquele jeito que educava desde lá 1800, na época das fazendas, sei lá do quê, da idade da pedra, né? Que o homem ia caçar e a mulher ficava lá colhendo as folhas, né? A gente vai continuar igualzinho, vai passar 50 anos, 100 anos e a gente vai estar no mesmo lugar. Você trazer a consciência desse... Isso é um conceito, sabe? Assim, quando a gente fala em capacitismo, assim como racismo, existe uma estrutura. Quando a gente fala racismo estrutural, machismo estrutural. No racismo, capacitismo estrutural, que é o tema que eu tenho propriedade para falar, a gente alicerça ele em 4 pilares. O primeiro é a família. E depois vem a saúde, a educação e o 4º, o trabalho. Então, esse é muito real o que você está trazendo. Quando o pai não acredita na pessoa com deficiência, assim como o filho, você não lava a louça, é a filha que lava, na família de gente com deficiência, ai, tadinho, você não pode, você não consegue. Imagina o que é você passar a vida escutando você não pode, você não consegue. Como que essa pessoa ingressa no mercado de trabalho acreditando? Ela nunca teve desenvolvimento de segurança, de autoconfiança, de autoestima. E você tem toda a razão, a gente precisa mudar uma sociedade. Ainda acho que é coletiva essa responsabilidade e organizações podem influenciar muito. Quando o Bradesco faz uma campanha que conscientiza uma sociedade sobre o meio ambiente, vocês fazem sempre isso muito lindamente, existe um letramento indireto nessa campanha. Quando vocês trazem pessoas com deficiência nas campanhas que vocês fazem, seja nas campanhas de televisão,
seja no investimento em influenciadores das redes sociais, a gente vai mudando uma sociedade. Exato. Hoje, assim, aqui nesse evento, a gente está cheio de mulheres com deficiência que conseguiram se mostrar para a sociedade a partir da telinha das redes sociais. De dentro da casa delas, elas começaram a falar das dores delas e começaram a ganhar seguidores. E aí elas foram, de fato, fortalecidas para conseguir sair de casa. Então, a gente tem uma responsabilidade toda coletiva, nós que estamos passando por isso, que a gente detesta ter que ficar letrando todo mundo, todo dia, o garçom, o taxista, todo mundo. Mas se a gente não fizer isso, as próximas gerações vão continuar sofrendo essa consequência, que é um comportamento pouco protagonista no trabalho, decorrente de uma estrutura capacitista. Né? Perfeito. E as empresas têm que fazer mesmo, né? Eu acho que é um movimento que tem que continuar acontecendo. Acho que esse movimento que aconteceu nos Estados Unidos com o Trump foi muito ruim, porque isso fez com que lá, né, nos Estados Unidos, as empresas muitas tiveram que seguir, nem todo mundo teve a coragem de peitar e falar não, né, não vou. Eu entendo, assim, não sei se entendo, aceito ou penso, puxa, é difícil, né, você peitar o seu presidente, todo esse movimento político. Outras empresas em outras regiões aproveitaram esse momento para falar, então já que está assim, deixa eu ganhar. As resistentes já não estavam. Exato, já falaram, então é assim, então deixa eu aqui parar com tudo, cortar custos e tal, o que é muito ruim. Então isso veio numa hora em que tá todo mundo remando lá para frente, aí vem o meteoro, vem vento, aí veio o Trump também para atrapalhar, né? Então já não é fácil, acontece uma coisa dessa. Mas muitas empresas seguiram firme, nós no Bradesco, muitos nos perguntam, jornalistas nos perguntam, a gente fala, não, a gente está mais forte do que nunca, a gente segue em frente, tudo bem, a gente erra, a gente cai, mas a gente levanta, a gente acerta, a gente vai em frente. Então, a nossa liderança toda é muito comprometida com tudo, mas não somos perfeitos, a gente continua seguindo. Somos pessoas. Você falou, uma união de pessoas. Isso, mas a gente continua, e tem muitas organizações muito sérias aqui no Brasil que continuam seguindo, né, para fazer as coisas certas, para continuar evoluindo, mas foi algo muito ruim, eu acho, para o mundo inteiro, né? E até pegando o gancho do que você trouxe, do homem que na empresa não é machista, mas em casa é. Como acessar este homem que está ali numa posição de poder e que também é vítima, muitas vezes, do machismo, não pela opressão, não se compara a opressão do que a mulher recebe no machismo do que o homem recebe, mas ele foi treinado assim, né? Comentei com você anteriormente aqui no evento que a gente faz um assessment com executivos e a gente tem uma pergunta que parece tão idiota. A gente pergunta assim, quando você era criança, sua mãe trabalhava fora? É muito básica essa pergunta. A reflexão que eles fazem com essa pergunta, eles entendem por que eles não dão tanto valor para a mulher trabalhando. Da sequência, perguntou assim, você é casado? Sua esposa trabalha fora? E como que esse homem vai ser 100% a favor das mulheres se na estrutura dele ele não conduziu para isso? Não teve essa vivência, né? Não teve e, de repente, nem hoje nem tem, né? E trazer para a consciência, fala como que a gente muda a mentalidade das pessoas, e você tem toda a razão. Gente, foi o microfone. Tá tudo bem. Como é que a gente muda a mentalidade das pessoas? Trazendo as pessoas para a reflexão, né? Não adianta botar em sala e botar uma palestrante falando, e tchau, vai embora, volta ano que vem. A gente precisa trazer momentos de profundidade para as pessoas executivas, para que elas consigam, elas mesmas, prestarem atenção no que levou eles a terem esse comportamento nesse momento. Sabe que eu tenho uma história de uma amiga minha, muito próxima e tal, na época da pandemia, né? Todo mundo foi para casa e tudo, e ela é uma executiva, super... trabalhava muito, e ela foi para casa, e ela tinha, na época, 2 filhos, um de 10, um de 8, e o marido também, tudo. E aí, aquilo, né? Ela foi para casa, ninguém tinha ajuda, né, e tal, então ela tinha que cozinhar, lavar. E um dia eu entrei num vídeo com ela era minha cliente, nessa época eu fazia consultoria. E aí, uma hora, ela entra no vídeo, assim, a gente tinha uma reunião, e ela, assim, né, meio descabelada, então ela fala para mim, Silvana, você não sabe, eu tive uma descoberta. Eu sou machista. Meus filhos são machistas. Meu marido é machista. Eu descobri isso agora. Eu não sabia. Aí eu falo, mas como? Como assim? Eu não entendi também o que ela queria dizer. Então ela falou, você acredita? Ninguém me ajuda. Ninguém faz nada.
eu tenho que pôr comida no prato, eu tenho que lavar os pratos, eu tenho que fazer tudo. E eu falei para eles, eu falei, gente, vocês têm que me ajudar, por favor, me ajudem. Eles falaram, como assim, mãe? Você que faz tudo? A pessoa, né, que ajudava, a fulana, não sei quem, ela que fazia tudo e tal. Agora, não, a gente não vai fazer e tal. Eles meio que se recusam, porque também na cabeça deles é a mulher que faz e tal. Aí ela falou, eu estou criando meus filhos machistas, eu estou criando monstros nessa casa. Ela estava tão transtornada. Ela falou, mas isso vai acabar? Eu vou mudar, porque eu não vou ter esses filhos, eu não vou perpetuar essa sociedade. Sabe, ela fez um discurso, mas aquilo caiu. Ou seja, se não tivesse tido pandemia, ela nunca teria percebido isso. Sim. Né? Então foi e para mim também foi, porque foi um aha moment, assim, para mim. Foi uma coisa que eu também percebi. Veja que coisa, né? Mas ainda bem que aconteceu isso com ela, porque ela mudou. Eu também, para mim, foi um insight, mas Que demais. É muito incrível, né? Assim, eu já tive respostas desses executivos. Não, minha mãe trabalhava, legal. Quem cuidava de você e de seus irmãos? Uma mulher. Nunca foi um babá. Sempre foi uma babá. A moça que trabalhava lá em casa era sempre uma mulher. Que bom, então tudo estava resolvido. Uma mulher que provavelmente deixou o filho dela também com alguém na creche, em algum lugar. E é o ciclo, né? Outro dia eu estava falando com a nossa roteirista, ela falou, vamos zerar tudo, voltar a tudo, assim? Porque todo mundo cuidar do seu próprio filho, mas não dá, porque como é que a gente trabalha? É muito complexo também, né? Você abrir... Desculpa. Adoro. Veio o quê? Veio. Ela veio o quê? Deixa vir. Menina, uma querida amiga, que é uma grande executiva de RH, me contou uma história que eu fiquei muito chocada. Ela lutou para conseguir implementar na empresa que ela trabalha a licença paternidade. E aí ela conseguiu a licença paternidade 4 meses, assim como na época era para as mulheres também. Aí ela está no elevador da empresa dela. Ela ouve 2 executivos um falando para o outro. Seu filho vai nascer, vai ficar 4 meses. Aí esse do filho que vai nascer. Estou vendo um curso para fazer lá fora. Meu Deus, mas entendeu? A cara de pau não tem limites, né? Que choque. Não entendeu? tem limites. Nossa, imagina o que ela na hora sentiu. A necessidade de explicar, né? Não, cancela a assim, licença cara, que desse bom homem, que eu gente, ouvi cancela. isso, porque eu preciso explicar por que a gente está dando licença. Exato. E a licença tem muito mais a ver com a avó, assim, para a empresa. Para a mãe, para a criança é outro papel, mas para a empresa tem muito a ver com a volta. Uma mulher, quando fica 4 meses fora, 6 meses fora, ela perde um pedaço da carreira dela, né? O homem tem que passar por isso também. Aí a gente começa a falar de igualdade. Sim, Se o homem não passa por isso, como é que a gente vai querer ter carreiras iguais? Para ela, como estrategista de RH, era essa a intenção. Beleza, ele vai ficar de fora e ele vai voltar mais forte, porque ele vai fazer um curso fora. Olha, então, a licença para ele não deixa ele fora, deixa ele melhor. Sim. Olha, e por isso, até para encerrar aqui nosso papo, porque se deixar a gente vai, né, gente? A gente só vai. Vamos deixar uma entrevista para Né? Não, a importância da gente ter esse evento para trocar as experiências, se ouvir, é um evento que o público é majoritariamente feminino, né? Mas também o Terra como mídia partner, e aí já trazendo, né, a sardinha para o nosso lado, que bom a gente poder disponibilizar esse conteúdo e tomara que chegue nos homens também, porque o evento fala muito sobre aliança com os homens, sobre eles acordarem, né, para essa responsabilidade, para essa comunhão, para essa troca. E as mulheres que estejam assistindo, recordem e mandem para os homens. Envia aí, entendeu? Só aviãozinho de compartilhar. Mas até por isso eu queria dizer o seguinte, gente, tem homens que são muito, eu falei agora num painel e eu falei disso, né? Existem sim homens que são muito solidários e que defendem parceiros. Claro. E eu acredito que a gente consegue fazer muito mais quando a gente tem essa parceria, essa colaboração. Sim. Não, eu descobri agora recentemente que o meu marido virou meme no trabalho dele. Ele veio me contar porque ele que pega minha filha na escola todos os dias. Ele leva e pega, leva e pega. E aí ele falou que agora durante as nossas férias, o comentário quando alguém precisava sair mais cedo vou pegar a Serena na escola. Porque ele fala isso, gente, tô saindo, deu 5h30, ele sai, tô indo pegar minha filha na escola. E aí ele disse que um colega comentou com ele, assim, que virou um meme, assim, que quando alguém precisa sair mais cedo, seja pra qualquer coisa, eles falam, tô indo pegar a Serena na escola. Olha. Parabéns. Ele tá indo pegar a filha dele, não a sua, né? A filha dele. Exatamente. Então, assim, vira, porque pra eles deve ser muito estranho que um pai, que um gerente vai sair dali, né? Sim, mas vai tirar como prioridade, vai deixar como prioridade a filha. É isso. Porque ele é um exemplo. Exato. E aí outros que queiram fazer isso também,
podem fazer com tranquilidade, porque ele também faz. Isso, É isso. assim que a gente muda as coisas, né? Sem dúvidas. Com exemplos. Com exemplos. Obrigada, meninas, Obrigada pelo a você. papo. Obrigada, Parabéns obrigada. pelo trabalho que vocês desenvolvem. Vamos avançando. Vamos. Isso aí. Obrigada. Obrigada. Continue acompanhando estrategicamente aqui no Terra.